Olá, boa noite. Tem gente chegando cedo. Eu entro um pouquinho mais cedo para que vocês possam ir chegando e se organizando, porque nós começamos pontualmente, então é muito bacana que vocês chegam assim cedo, que estão organizados e organizadas, para que possamos aproveitar a nossa noite de segunda-feira com conhecimentos, com informações e, é, e processo de crescimento, né? Eu sempre gosto de entrar antes para ver de onde vocês estão falando. Boa Esperança, Minas Gerais. Quaraí, acho que é isso. Rio Grande do Sul. Várzea Grande, olha só, já estive em Várzea Grande. Caçapava, é gente de longe, hein? Então vocês vão me dizendo de onde vocês estão falando, de onde vocês me veem. E se todo mundo me ouve bem, me vê bem, a gente tem uma armação aqui na frente que não dá nem para contar para vocês como é que isso funciona, porque hoje nós estamos transmitindo simultaneamente para todas as redes sociais. Então, Araxá, Minas Gerais. Pouso Alegre é a cidade que eu conheço muito, né? Então, Campanha, pessoal de Campanha, Feira de Santana. Saudade de Feira de Santana, hein? Tô com saudade de Feira de Santana. Já estive muitas vezes em Feira de Santana. Então, vocês vão me dizendo de onde vocês vêm até que todos chegam. E nós começamos pontualmente às 19h30. Tem Curitiba, Campo Largo, região metropolitana. Para quem não sabe, eu sou de Curitiba, então, sou de Curitiba, moro em Curitiba, estou falando de Curitiba. Araxá, Minas Gerais está em peso, né? Que coisa bacana, tem bastante gente de Minas Gerais ali. É, ótimo, voz e vídeo, só não... Se me veem bem, tudo bem, eu já fico feliz. Isso. Estou vendo e ouvindo bem a Kelly, Santo Antônio da Alegria, São Paulo. Tem cidades que eu não conheço, né? Tem cidades que eu nunca estive, não conheço, mas vai ser um prazer. Mandaguaçu já estive, São José dos Pinhais é aqui na região metropolitana de Curitiba. A gente conhece bastante. Itajubá, olha só. Seja bem-vindo, pessoal de Itajubá. Dourados. Fala em Dourados, nessa hora a gente já lembra do peixe, né? E já... Oi, querido Geraldo, a Leila, Francisco Beltrão, eu estive agora há pouco tempo, Piracicaba, São Paulo. É cidade que não acaba mais, né? Nós temos também hoje a companhia de alguns amigos que estão na Europa, amigos e amigas da Alemanha. Nós temos amigos da Itália, temos os amigos do Japão, tá acordando, né? Eles estão começando o dia. Então tem várias pessoas ali já do Japão. Eu estive lá no ano passado trabalhando e voltarei esse ano ainda, se Deus me permitir. E sejam todos bem-vindos. Então, assim, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer, porque muitas escolas mesmo, enviaram para os pais o convite para participar dessa live, para participar dessa formação ou dessa conversa. E algumas escolas eu nem conheço, eu fico honrado e agradecido pelas escolas fazerem isso, né? Disponibilizar aos pais o convite, porque às vezes nas minhas redes sociais são muitos educadores, mas se os educadores entenderem que os pais são parceiros e colaborarem, dividirem com os pais essas formações, todos nós ganhamos, né? Então, meu agradecimento profundo a quem é pai ou mãe que teve aí o aviso da escola que está presente, né? Bom, eu sou Geraldo Peçanha de Almeida, eu sou psicanalista, trabalho na cidade de Curitiba e eu tenho um consultório, um projeto aqui na cidade de Curitiba, faço formação e faço para professores, para educadores, para pais e, obviamente, escrevo muitos livros. A nossa conversa de hoje é específica e ela é muito específica porque, normalmente, as pessoas rapidamente vão tentar compreender coisas do tipo: vamos conversar sobre saúde mental porque estamos vivendo um isolamento social. Sim, também é isso. Eu estou aproveitando que nós estamos vivendo situações muito complexas em algumas cidades do Brasil,
para que a gente possa falar de saúde mental das crianças. No entanto, esse é um problema sério, é um problema grave, e que eu estou aproveitando o período de isolamento pela situação ter crescido muito, aumentado muito, para que possamos conversar de coisas tão sérias que é saúde mental. Então, peço muita paciência da parte de vocês. Eu vou tentar não usar palavras difíceis, termos complexos ou grandes elucidações teóricas, para que todos possam compreender. Aqueles que sabem pouco, os que sabem muito, os que não estão sabendo nada. Mas, de qualquer maneira, saúde mental é um problema sério. Hoje, exatamente hoje, nesse instante, a Organização Mundial de Saúde está considerando que a próxima pandemia, ou seja, a próxima onda que se desdobra logo após a pandemia, será uma onda de saúde mental, ou seja, de doenças ligadas ao processo mental das pessoas. No entanto, as crianças são as mais impactadas desse processo. Então, eu trabalho num consultório o dia inteiro e eu nunca atendi tantos casos de criança com problemas como agora. Muitas crianças com situações de agressividade, muitas crianças com situações de ansiedade, muitas crianças com situações de colapso nervoso. Tem relatos de mãe, de crianças conversando com o sofá, crianças com insônia, crianças que não dormem de maneira nenhuma, enfim. A situação tem se agravado muito e por isso é que eu resolvi fazer uma live específica sobre saúde mental. No entanto, nós já estamos vivendo uma situação complicada em relação a isso, com a famosa onda da hiperatividade. Quem é da área ou quem não é da área, de qualquer maneira, é importante saber, nos últimos 3 anos, nós crescemos quase 700% o número de diagnóstico de hiperatividade. O que significa que aí na tua casa ou aí na tua vizinhança, você deve conhecer alguém que faz uso da famosa Ritalina ou do metilfenidato, que é o nome científico do medicamento. Ou seja, na última década, nós avançamos demais no diagnóstico de hiperatividade. No entanto, nós estamos vendo exageros. Qualquer criança um pouco mais agitada, um pouco mais nervosa, um pouco mais inquieta, vai buscar ajuda e volta para casa com uma caixa de Ritalina. Isso é sério, é muito sério, porque nós vamos juntando as coisas. Então, preste atenção comigo para a gente entender a gravidade da situação. É lógico que nós temos crianças inquietas, crianças ansiosas, crianças muito agressivas, mas nós temos também crianças mal educadas, ou seja, crianças cujo contexto familiar não dão conta do processo de formação de valores. E aí eu vou ser curto, grosso e direto. A escola consegue fazer uma formação bastante intelectualizada. Sim, consegue. Dadas as proporções, tem escola mais competente e escola menos competente na formação do processo de intelectualidade. No entanto, quando é formação de valores, quando é formação humana, quando são limites, a escola é coadjuvante. A escola, ela participa, mas a escola não forma educação primária, não forma valores e não forma caráter. Nós ajudamos no processo. Então, você que é pai, você que é mãe, tome muito cuidado, porque muitos dos problemas que nós estamos vendo aí na quarentena, de pais desesperados que não dão conta do processo de estar com as crianças em casa, é justamente porque muitos desses pais acreditaram a escola uma formação de valores, acreditaram a escola uma formação de caráter, de dignidade, e a escola só é coadjuvante. Porque é uma equação simples. O aluno entra 7 horas na escola e das 7 horas ao meio-dia ele tem matemática, português, química, física, biologia. Esta é a prioridade da escola. No meio destas aulas, o professor tem valores, o professor tem caráter, o professor tem respeito humano, tem dignidade. Mas ele não pode assumir esse papel por completo. No entanto, tem pais cujos filhos são de escola integral desde a pré-escola e eles saem na escola integral no ensino médio. Muitas escolas ofertam aos pais essa possibilidade de formação de valores. Eu desconfio muito disso, porque se uma escola pode formar valores, caráter, dignidade, isso, aquilo, outro, e ainda por cima dar conteúdo, parabéns.
porque isso é praticamente impossível. Além do mais, mesmo que a escola se esforce em fazer isso, a escola trabalha com um processo coletivo e os valores, o respeito humano, a dignidade, o caráter são individualizados ou são por células familiares. Exemplo, tem crianças que aprendem em casa a respeitar os mais velhos, a ouvir quando os outros falam, a obedecer comandos, a participar, a ser altruísta. E tem crianças que aprendem em casa a não fazer isso. Portanto, cada família, cada núcleo familiar, cada contexto de experiência vai ditando para as crianças norma, caráter, regra, disciplina e, portanto, valores. Esses valores na escola, muitas vezes, eles não funcionam. Por exemplo, você pai, você mãe, você educador ou educadora que estão me assistindo, pode ser que você não considere, por exemplo, uma questão de gênero. Ou seja, que você não concorde, não apoie, não respeite, tem completa aversão a essa questão. Mas quando o teu filho chega na escola, ele vai aprender sobre coletividade, sobre respeito ao outro, sobre altruísmo. Então, os valores que nós temos em casa, da religião é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem um princípio religioso. Eu, por exemplo, não vou doar sangue. Eu, por exemplo, não tenho festa de aniversário. Na minha igreja, por exemplo, a gente tem um cabelo X. Nós usamos uma roupa Y. Mas esse é um valor para a tua família, para o teu contexto familiar. E você não pode achar que esse valor que você tem, a escola vai fazer com que todos os alunos tenham o mesmo que você. Porque na tua escola tem 1.200 famílias e as 1.200 famílias não comungam desse princípio. E é um ledo engano, muitas vezes a pessoa olha assim, aquela é uma escola cristã, aquela é uma escola religiosa, eu vou colocar o meu filho lá. Mas vocês precisam saber que nem todo aluno daquela escola, com aquele princípio religioso, professa aquele princípio. Tem pai que acha importante ter o filho numa escola cristã, mas a família não é. Então, não existe unicidade, não existe de maneira nenhuma essa condição, assim, os valores que eu tenho em casa são os valores que a escola vai colocar. Isso não tem. Por isso é que a gente começa a nossa conversa com esse ponto importante, porque imagine uma criança de 7 anos, que já sabe ler e escrever. Ela chega na escola com estes valores, mas aí a professora começa com outros, que são coletivos, que são altruístas, que são democráticos. E a criança começa a entrar em choque, qual que está certo? É o da minha família ou é o da escola? Então isso pode provocar problemas na condução e no desenvolvimento dos valores da criança e alguém tem que fazer esses ajustamentos. Então, começando do começo, quem está aí anotando, quem está aí colocando pontos importantes, eu fiz só uma contextualização, mas agora a gente vai pensar em situações práticas, por exemplo, que dão origem a problemas sérios com a criança. Então, imagine vocês uma criança lá na escola, que na segunda-feira ela chega diante da professora com uma florzinha, então a criança entra na escola 1h. Ela chega 1h com uma florzinha dizendo assim, professora, eu trouxe essa florzinha para você. Eu te amo muito, você é uma princesa, você é linda e bonita, trouxe para você. A professora, que lindo, beijinho na professora, linda florzinha. Tudo bem, parece que não é nada e não tem nenhum problema, só que hoje é segunda-feira. Amanhã, terça-feira, a criança vem com um bombonzinho todo enrolado num papel e diz, professora, eu trouxe para você esse bombonzinho porque eu te amo muito, você é linda, bonita e princesa. Aí a professora, desatenta ao que está acontecendo, diz, que lindo, beijinho, você também é linda. Na quarta-feira, a criança escreve um bilhete. No papel, ela escreve 100 vezes, professor, eu te amo, professor, eu te amo, professor, eu te amo. Só que aí na quinta-feira ela traz outra flor, na sexta-feira outro presente. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que vocês entendam pais e vocês entendam educadores. Tudo que for problema de saúde mental de uma criança está baseado em 2 palavras importantes que vocês precisam gravar: frequência e intensidade. Tudo que uma criança faz que for frequente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã, tarde e noite, e for intenso, ou seja, eu tento coibir aquilo da criança, mas mesmo assim ela segue adiante, eu estou diante de uma luz vermelha, que é um alerta dizendo, cuidado, essa criança está desenvolvendo um padrão de comportamento equivocado, que pode levar ela a um sofrimento psíquico, que leva ela a uma ansiedade, que leva ela a um quadro de agressividade. Voltando ao exemplo da florzinha.
Como é, vocês que estão me assistindo, como é que uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, lembra todos os dias que está no horário de ir para a escola, tem que arrumar alguma coisa em casa para dar de presente, e ainda assim ela leva o presente para a professora e não está satisfeita, porque ela chega lá no meio da tarde e ela diz assim, professora, você gostou do bombom que eu trouxe? Tá bom, amanhã eu vou trazer mais 2 bombons para você. Nenhuma criança faz isso porque está bem, porque está contente, porque está livre. As crianças começam a fazer isso numa demonstração muito nítida de que elas estão confundindo o amor que é vínculo, o amor que é relação, com o material. Muitas vezes essa criança, menino ou menina, cresce sem ninguém perceber isso e cria esse padrão de comportamento equivocado que lá na vida adulta a pessoa só vai amar se o outro der presente, só vai receber amor e dar amor se o outro fizer isso com troca material. Não que isso seja condicionante, não me entendam dessa maneira, mas em saúde mental tudo vai se juntando. Então pense, um menino e uma menina que todos os dias leva isso para a escola para mostrar para a professora que ela ama. Que ela ama a professora, que ela ama o professor. Ela precisa ser livre, ela pode levar presente para a professora o dia que ela puder, mas não dessa forma como está acontecendo, presentear alguém porque se sente obrigado para reter o amor, segurar. Agora essa mesma criança, na mesma sala de aula, está lá sentadinha fazendo a lição e olhando a florzinha que ela deu para a professora. Se a professora for na carteira do aluno e começar a brincar com esse aluno e fazer qualquer coisa, essa criança já começa a ficar insegura, baixa estima, perde a proatividade e aí em algum momento lá do recreio essa mesma criança vai e morde a outra. Aquela uma que estava recebendo o carinho da professora. Por que será que essas coisas acontecem? Nós temos que prestar atenção, porque essa mesma criança que está condicionando o amor ao material concreto, ela está desesperada porque ela acha que a professora gosta mais do outro. Então, ela, para compensar aqui, ela vai trazer mais presente ainda de casa. Só que daí ela chega em casa e ela encontra uma família desestruturada. O pai que não abraça, a mãe que não abraça, o pai que não dá amparo, não dá afeto. Qual é o final dessa história? Sofrimento psíquico, falta de aprendizado, dificuldade na aprendizagem. E tudo começa numa inocente flor que a criança leva para a professora, mas que ela repete, e a gente não consegue entender que ali tem frequência e tem intensidade. Então, pais, mães, educadores, comece a observar aquilo que a criança faz com muita frequência e muita intensidade. Do que é que eu estou falando? Mentira, por exemplo. Mentira, tudo bem, eu minto, vocês mentem para nossa preservação. Mas se uma criança está mentindo todos os dias, e além de mentir, a gente vai lá e diz, olha fulano, isso é mentira, não é assim, e ela continua mentindo, frequência e intensidade, posso ter um transtorno ali se desenhando. Se a criança é agressiva, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, frequência na agressividade, ali pode estar se desenhando um quadro de transtorno. Se a criança é alheada, ou seja, isolada, ilhada, muito sério, porque esse é um dos comportamentos mais graves que a gente não presta atenção e que nós deveríamos prestar mais atenção, porque isso pode dar um problema muito rapidamente. Criança alheada é aquela criança tímida demais. Então a timidez é normal, mas se é tímido o tempo todo e se essa timidez nunca se dilui, a gente tem um problema que está se desenhando. Estamos falando de criança. E aí entram situações sérias, porque muitas vezes ao invés de a gente ajudar essa criança, nós reforçamos ainda mais o problema. Como? Aula de educação física, por exemplo. Uma criança gordinha, que já é tímida, que já tem dificuldade com a autoimagem, ela vai para uma aula no parque, quadra de areia, atividade física. E aí chega lá o professor ou a professora forçam a criança, dizendo, não, você vai fazer, vamos lá, eu vou te ajudar, vem aqui do lado. Cuidado professor, cuidado professora, cuidado papai, cuidado mamãe. Porque muitas vezes a gente não entende a dor que a criança está sentindo e a gente força muito a criança a fazer algo e ao invés daquilo ser uma superação para a criança, aquilo reforça ainda mais a dificuldade que a criança tem. Porque ela vai fazer uma coisa dessa
ela cai, ela se machuca, os outros dão risada, e aí o bullying se junta à negação da autoimagem e o problema se avolumou. Então, professores e pais, tenham cuidado com essa ação do que é que eu vou fazer para que os meus filhos ou os meus alunos possam ir sendo observado por mim, para que eu, no momento em que precisar fazer a intervenção, eu possa fazer da mesma maneira. Então, assim, esse exemplo da criança que se repete com muita ansiedade, com muito desespero, com a florzinha, com o bombom, é um deles. Mas eu tenho outras situações. Por exemplo, às vezes eu tenho um menino na escola, pré-escola, primeiro ano, que só fica com as meninas. A professora entra em desespero, o professor entra em desespero e começa a achar assim, não, ele tem que brincar com meninos, não, ele tem que ficar junto com meninos. Calma, calma. As crianças, elas têm jeitos e tempos diferentes de se desenvolver. Eu fico muito desesperado com esses registros que são unificantes ou com esses registros rápidos demais. Então, professor, professora, pai, mãe, a sexualidade das crianças, ela começa por percepções, por observar os outros, por ter sensações, por ter estímulos. Tudo isso tem que ser considerado. Se um menino fica muito tempo com as meninas, calma, observa o que está acontecendo, chama a família, converse com a família, se você não está se sentindo confortável. Se uma menina está só com os meninos no intervalo, na sala de aula, mesma coisa. Mas não conclua isso como se fosse algo desesperador e que você já tem que intervir. Porque a observação é muito pertinente ao educador. É o educador quem fica 4 horas, às vezes 8 horas com a criança. E se ele perceber que há alguma situação no desenvolvimento da criança que não coloca ela dentro da coletividade, estou grifando essa frase para a gente então não entender nada mal entendido. Então veja, qualquer comportamento da criança, ok, é o dela. Mas se ela tem um comportamento que não permite ela se socializar, ela interagir, já é uma luzinha para eu pensar, pode ter um problema ali. Então, falamos dessa troca do amor pelo presente, falamos da sexualidade, mas tem a agressividade. Então, veja, uma criança agressiva que bate em todo mundo no intervalo e morde todo mundo, a gente já tem como entender essas situações hoje. Por exemplo, é diferente, quem tem crianças em educação infantil ou quem tem crianças abaixo de 6 anos, preste atenção nisso. Quando uma criança está mordendo na sala de aula, nós temos que observar bem que tipo de mordida é. Porque ali pode ter uma situação mental com uma agressividade que a gente pode realmente começar desde o início a ajudar a criança. Então, todos os dias morde o mesmo amiguinho. Ou seja, o que é isso? Na segunda-feira ela morde o Gabriel, na terça-feira morde o Gabriel, na quarta, na quinta, na sexta ou 3 vezes ao dia só o Gabriel. Então, crianças que mordem uma mesma criança, opa, tá lá naquela situaçãozinha da inveja, do amor que eu não reconheço, ou da professora que às vezes tem um japonesinho na sala, às vezes tem um menininho com o cabelinho todo cacheado e a professora acha simplesmente bonito. E a professora faz uma brincadeira. Ai, como eu amo esses cachinhos do teu cabelo, Antônio. Mas o Gabriel ainda não tem essa percepção para entender que todos nós somos diferentes. Então ele começa a achar que o Antônio é um problema. E o Antônio é um problema porque lá da casa dele ele tem o quarto só para ele, o videogame só para ele, a televisão só para ele, a mãe só para ele, a mesa do jantar só para ele. Então a mãe põe bife e ele fala, não quero bife, eu quero salsicha. Aí a mãe tira o bife e põe, não quero picada. Aí a mãe pica, ou o pai. Ou seja, esse menino vem de casa com esses valores que eu falei lá no início da conversa. Então uma mãe muitas vezes acha que se ela trocar 4, 5 vezes a carne do prato, ela está agradando o filho e transformando aquilo em amor. Mas o filho pode estar entendendo do outro lado, opa, eu sou o senhor do castelo, como só o que eu quero. Quando eu vou para o meu quarto, assisto só a televisão, o canal que eu quero. Quando eu estou brincando, é só o que eu quero. Então, ele começa a achar que ele é o senhor do castelo. Bonitinho, o senhor, o rei, o príncipe vai para a escola. Quando chega lá, a professora diz, não, fila, você é o 10º. Fila, você é o último. Fila, agora não, você fez tal coisa e está fora, senta aqui comigo.
Tudo isso é o processo de socialização da escola. Só que aí a família começa a receber o menino em casa com somatização. O que é isso? Quando nós imprimimos num menino, numa criança, alguns valores coletivos e alguns limites, ao invés dele aceitar essa diferença, essa condição, muitas vezes pela fragilidade, ele começa a retrair e a adoecer. Para vocês terem uma ideia, entre 10 e 15 minutos uma criança adoece. Se esse menino que eu estou dando exemplo for este menino que é um reizinho em casa, que come o que quer, bebe o que quer e faz tudo na hora que quer, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente, quando chegar na escola e a professora disser, não, você é o último da fila, ele começa a chorar. Em 10 minutos ele tem febre, ele tem diarreia, ele tem dor de barriga. Só que aí o problema está só começando. Esse menino vai para casa e quando ele olha para a mãe e de longe ele vê a mãe, ele já começa, ai, não quero ir para a escola, a professora me bateu, a professora não gosta de mim. E a mãe levanta, como? A professora? E ela bateu e ela não gosta de você. Aí a criança diz, eu sabia que eu sou o rei, olha só, tá todo mundo desesperado em torno a mim. Pais e mães que estão me assistindo e educadores que são pais e mães, cuidado com esta prática. Eu diria que, em tese, você não pode jamais questionar o professor nesse momento, sobretudo na frente da criança, porque quando uma criança vem da escola dizendo que a professora bateu, que ele não gosta da escola, que ele quer voltar da escola, ao invés de já partir direto para a acusação, a condenação, o enfrentamento da escola, respira. Simplesmente respira. Toma um copo d'água, como eu estou fazendo agora. Vira pro danadinho e diz, e a professora bateu aonde? No pescoço, na cabeça, no bumbum? Onde foi que a professora bateu? Não, vamos conversar. A professora bateu em que lugar? Ok, bateu na cabeça. Em qual situação? Conversa com ele. Para ele entender que você não deu razão de imediato, mas você quis entender a situação. O problema é que quando a criança chega chorando e fala qualquer situação da escola, a mãe já entra em desespero e esse desespero é o padrão de comportamento da mãe, é o padrão de comportamento do pai. Então a criança entende do outro lado, opa, balancei tudo, movimentei as pessoas, então deixa eu ir adiante, é que nem birra. Se a criança faz birra, se a criança faz tal situação de manha e a gente dá atenção, a criança vai continuar nisso. Por isso que nós terapeutas dizemos para os pais, todo espetáculo que não tem plateia sai de cartaz. Todos. Então criança começa a fazer birra, começa a aprontar e você não dá atenção, uma hora ela diz, a peça fracassou, vou ter que inventar outra coisa e ele vai amadurecendo. Então, voltando ao assunto, não que não tenha professores, educadores, escolas e situações de agressividade ou de falta de integridade ou de falta de cuidado. Mas a nossa conversa é sobre saúde mental. Não vá passando a mão na cabeça do teu filho como se a escola fosse inimiga, como se o educador fosse sempre inimigo. Educadores têm formação, têm 20, têm 15 anos de experiência. Muito raramente acontece uma situação. Numa escola, a gente não está isolado. Numa escola, nós temos coordenadores que andam pelos corredores, entram na sala de aula, diretor, merendeira, faxineira. Ninguém faz nada escondido. É raros os casos. São raríssimos. Só que quando aparece um caso, vai direto para os jornais da televisão e parece que todo mundo faz isso. Mas não, papai, não, mamãe. Calma. Conversa com a criança, mas sem transparecer que ela tem toda a razão. Chama a escola num outro momento, conversa, mas nada de fazer acariação. Acariação é coisa de bandido, porque às vezes alguns pais fazem isso. Vai com a criança, eu quero marcar uma reunião com a diretora, com o dono da escola. Aí todo mundo fica apavorado, né? Porque a gente já sabe que aconteceu alguma coisa mais grave. Aí vai o pai e a criança, chega lá, tem a diretora e a professora. E aí a cena é deprimente. Pelo amor de Deus, não façam isso com a criança e com o educador. Põe o pai, a mãe, a criança, a professora, o professor e a diretora, a coordenadora. Aí é que o pai diz, a criança chegou em casa falando que a professora bateu. Aí a diretora, o que aconteceu, professor? Gente, isso é acariação. Isso, que mundo que nós estamos? Isso se faz com bandido em prisão, com penitenciária.
Nós estamos falando de crianças e educadores. Converse separadamente, não precisa expor a criança a esta conversa de adulto e não precisa expor o professor de maneira desonrosa perante a criança, porque nós estamos falando de condições diferentes. Todo esse hiato que eu abri para falar do exemplo da criança que somatiza é para que a gente entenda a historinha que eu parei lá atrás, que é: se uma criança chega na sala de aula e está mordendo todos os dias a mesma criança, nós paramos e observamos. Ele está com uma situação de dificuldade de socialização, dificuldade de valores altruístas, dificuldade de limite. Bora trabalhar isso com a criança. Agora, se o menino morde todos os dias, mas morde crianças diferentes, opa! Aí a situação já se difere, porque ele não tem a mesma identidade todos os dias. E morde por quê? Morde por agressividade, morde por irritação, morde porque tem privação de sono. Ou seja, criança que não dorme à noite, que se alimenta de conservantes P1, P2 e P3, refrigerante, salgadinho, bolacha, um monte de recheio, são essas as crianças que vão morder todo mundo na escola, parecendo um jacarezinho. Olha que coisa interessante. Então, privação de sono é uma situação das mais graves que interfere na saúde mental das crianças. E por quê? Uma criança que não dorme, vocês imaginem que a gente já fez curso aqui de desenvolvimento de bebês. Bebês devem dormir no mínimo 18 horas. E crianças de 4, 5, 8, 9, 10 anos têm que dormir 9, 10 horas por noite. O problema é que tem família que o horário de dormir é meia-noite, é 11 horas da noite. E a criança tem que acordar às 6 da manhã para estar na escola às 7. Não tem horas de sono suficiente. A privação de sono para uma criança leva ganho de peso. Criança que está engordando, observa se ela está dormindo direito. É um problema que aparece. Privação de sono, dificuldade de memória, aí aparece na escola, parece que é dislexia, mas não é. A criança tem tanta falta de sono, que é o sono REM, o sono da madrugada, que ela não consegue manter a memória. Então entra na memória esvazia, ela vai perdendo. Privação de sono leva a irritabilidade. Privação de sono leva a criança a ter problemas de digestão. Sério. Criança que não dorme direito começa a desenvolver um processo depressivo, começa a desenvolver um processo metabólico e não faz cocô, não vai ao banheiro com frequência, com regularidade. Então, só a privação de sono já dá origem a um monte de problemas que nós temos. E todos esses problemas não precisa de remédio, é só ter a condução correta. Não precisa entupir a criança de indutor de sono, nem de antidepressivo, nem de metilfenidato. Então, o que eu estou explicando é: existe um provérbio em Minas Gerais, quem é de Minas Gerais deve saber disso, que diz assim: espinho quando tem que furar de pequeno traz a ponta. Assim é a saúde mental de uma pessoa adulta. Desde criança ele vai demonstrando dificuldades. Só que essas dificuldades que ele foi demonstrando desde criança não foram valorizadas, não foram percebidas ou não foram consideradas por aquelas pessoas que estavam do lado da criança. E aí ele chega na vida adulta com aquilo que virou um bolo. Virou um emaranhado de coisas que ele não consegue mais resolver. Mas tudo porque lá no primeiro momento da vida, quando a professora diz para ele aqui não, ponto final, acabou o parque para você, agora você está sentado aqui do meu lado. A hora que a professora diz isso para ele diz: não, pois na minha casa, minha avó, minha madrinha, minha mãe, minha tia, todo mundo faz o que eu quero. Bora chorar no mundo. Aí ele passa mal a tarde inteira, ou seja, ele vai somatizando. E o Valon, aquele homem que a gente ama, diz: todo ato motor, tudo que eu sofro no meu corpo, leva ao ato mental, eu registro. Só que aí, 6 horas da tarde, a mãe vem na porta da escola buscar ele teve diarreia, dor de cabeça, dor no estômago, e essas dores todas podem ser somatizações, com frequência e intensidade. Então, prestemos atenção nas crianças cujo processo de socialização deveria acontecer no coletivo, mas que elas, por fragilidade, por baixa estima, por uma série de situações, não conseguem, e a família, ao invés de apoiar, não faz o processo como deveria, né? Então, nessa hora começam a aparecer os sintomas. Então, o que são sintomas? Está acontecendo muito disso nesse momento de pandemia. Por exemplo,
Criança com taquicardia. Criança que e não para. Primeiro sintoma. Se você observa o seu filho fadigado e parece que aquela fadiga não passa e parece que ele está sempre, parece que vai explodir. Problema para a gente observar a frequência e intensidade. Náusea. Há muitos relatos de criança com náusea neste período de isolamento e ele é um sintoma importante. Crianças com boca seca, o tempo todo indo tomar água. Vou abrir um parênteses aqui para a gente conversar sobre isso na escola. Olha como que é interessante. Às vezes lá na escola tem um menino ou uma menina que a cada 5, 10 minutos assim, professora, dá licença, eu tenho que ir no banheiro, eu tô apertado. A gente não observa isso como um alerta de que mentalmente tem alguma coisa acontecendo. Só que se eu for no caderno da criança, eu vou perceber a coincidência. Então, assim, essa mesma criança que pede para ir no banheiro a cada 5 minutos, pode olhar no caderno dela que muitas vezes o lápis está tão apertado, que parece que a folha está rasgando. E aquela letra preta. Ora a letra dela tá deitada para a esquerda, ora tá deitada para a direita, ora tá preto demais e o caderno sempre muito preto. Como se tivesse sempre sujo. Porque ela fica travada assim, ela fica dura, ela fica tensa. Isso daqui é um estado de produção ininterrupto de cortisol, ou seja, de tensão, adrenalina, estresse. Então a criança tá o tempo todo assim estressada. Quando acontece isso, esta melequinha que a gente tem na boca é uma enzima, pitialina, é uma enzima. Nas nossas cavidades, nos nossos buracos do corpo, todos nós temos essa enzima. Então, muitas vezes a criança resseca a boca ou resseca uma cavidade do corpo, como a uretra, por exemplo, o canalzinho do xixi. Então, cada vez que ela pede para ir lá no banheiro para fazer xixi, na verdade é que ela precisa lubrificar, ela não tem mais urina para soltar ali, mas ela tem que, de alguma maneira, lubrificar. É como tomar água, toda hora tomar água, a boca tá seca. Lembra que quando a gente era adolescente ou quando a gente era mais jovem, hoje também acontece muito, você tá lá na igreja, alguém só, você vai ter que ir lá na frente para ler, para falar com os fiéis, ou vai ter que fazer uma reunião aqui na escola, a gente já começa, ou treme a perna, ou o coração começa a disparar, ou a gente começa a transpirar, ou a boca fica seca. Então, você tá nervoso, tá em desequilíbrio emocional. Imagine uma criança assim o tempo todo, 4 horas, 5 dias por semana na escola. É igual. Só que nós, tudo bem, na criança ela tem que resolver? Não. Ela precisa de ajuda, de amparo, e é isso que a gente está falando nesse curso de hoje. Então, vamos prestar muita atenção nessas pistas que a criança faz e nesses sintomas que eu estou enumerando, ó. Taquicardia é o primeiro, fadiga, tudo anotadinho para a gente não esquecer nenhum, porque o pai e a mãe que está assistindo precisa disso. Náusea todo dia, boca seca, tensão muscular, a criança muito durinha, dor na barriga, quando a criança fala assim, ai mãe, eu tô com a barriga doendo. Faz o que for necessário, veja essa dorzinha, mas se essa dorzinha não passa, pode ser uma situação emocional. E aí tem truque caseiro, né? A gente pode pegar uma toalhinha de rosto, toalhinha de secar o rosto, eu posso colocar numa bacia de água morna, molho bem a toalhinha, torce lá para espremer bem, dá uma balançadinha para ficar bem morninha e não muito quente. E a gente pode colocar a toalhinha exatamente aqui, ó. Isso aqui é um osso chamado externo, que a vovó chamava de espinhela. Pega aquela toalhinha quentinha e coloca aqui em cima e espera. E deixa ali. Porque aqui embaixo a gente tem uma glândula chamada timo. Timo é uma glândula responsável pela produção de linfócitos T, que é o sistema imunológico. O timo é grandão assim, ó, como um figo em calda, uma mecha. Então essa glândula, ela produz o nosso sistema de defesa. Se eu tô tenso, nervoso, aquilo tudo fica tensionado e vai crescendo. E aí fica tudo travado. Então a gente coloca essa toalhinha de água morna ali em cima, deixa a criança deitadinha, isso vai dilatando e relaxa. Ou a gente vai aquecendo a mão e vai pondo assim, ó, no timo da criança. Ou quem é mais ainda ecológico, folhinha de couve é a melhor dica. Pega uma folhinha de couve e põe lá na bacia de água quente, ou na panela, ou no bico da chaleira.
aquela folha dá uma murchada e fica morninha. A gente vem, coloca aqui no time e deixa a criança deitadinha. E aquela dorzinha da barriga começa a ir embora, porque vai relaxando, vai dilatando, sem remédio para ansiedade, né? Então tem que ir fazendo esse processo para ajudar a criança a entender aquilo que muitas vezes ela não entende, que é esse sentimento que eu tenho, para onde que vai? O que que eu faço com ele? Então, eu estou listando os sintomas para que os pais possam reconhecer em casa, listando os sintomas para que as mães, os professores, as professoras. Então, parei na tensão muscular, roer as unhas, frequência e intensidade, chorar, tem muita criança chorando, gritar aos berros é a etapa final, esse daí já perdeu tudo, quebrar as coisas, joga para um canto, joga para o outro e briga. Isso são sintomas de uma doença, entre aspas, uma patologia ou um quadro emocional que precisa de atenção. E quando eu digo um quadro emocional que precisa de atenção, agora nós estamos falando de uma coisa muito mais séria, que é pai e mãe. Se a criança já apresentou esses sintomas, educadores e educadoras, se a criança já tem taquicardia, fadiga, náusea, boca seca, tensão muscular, roer unha, chora, grita, quebra coisa, briga, tudo isso já é sintoma de que as coisas perderam o equilíbrio. Só que daí o que a gente tem que observar antes de procurar um profissional? Autocrítica, são 3 condições, anotando lá para perceber. Autocrítica. A criança, tudo ela diz que não tá bom, eu não gosto da minha casa, não gosto da minha mãe, não gosto de ficar aqui, eu não gosto de mim, não gosto dessa comida, não gosto de roupa, não gosto disso. Então, se nesse momento você tem uma criança negando tudo, dizendo que não gosta de nada disso, lanterninha amarela é um sinal de perigo de atenção. Segunda condição, culpa. Se você tem um filho em casa ou um aluno e ele tá culpado, não, eu não sei fazer nada, toda hora ele tá apagando e ele desaprova, outra luzinha amarela, é a segunda. E a terceira condição para a gente observar que já é necessário ajuda é o medo. Toda criança tem medo, medo de sair, medo de ir ali, medo de ficar sozinha, medo de dormir no escuro. Se isso é frequente e é intenso, já é hora de buscar ajuda. Quando eu digo hora de buscar ajuda, a primeira coisa que muitas pessoas lembram aí é: ai, professor Geraldo, na minha cidade não tem psicólogo, não tem CAPS, não tem ajuda. Eu sei de tudo isso. Só que eu quero que vocês entendam que se essa criança não for amparada, se essa criança não for acolhida, todo esse emaranhado de coisas se junta. A família desestruturada, aos problemas da escola, as dificuldades de aprendizagem, aos amigos ruins da rua, ou do condomínio, ou de convivência, e eu tenho uma situação mental gravíssima na vida adulta. Crianças que, quando se tornam adolescentes, ficam impossíveis de serem compreendidos, ou de ser ajudados pelos adultos, ou de convivência. Simplesmente eles não conseguem conviver. Então, pensando nisso, nós temos aí os quadros que se avolumam de maneira geral. Olha, eu poderia ficar aqui até meia-noite descrevendo casos e casos assustadores. É claro que a gente já está falando de crianças que precisam de apoio e apoio profissional. Então, se você mora numa cidade com menos de 20 mil habitantes, provavelmente na tua cidade não tem um CAPS, que é o sistema público onde atende isso. Mas se você mora numa cidade maior, você pode já orientar a família ou busque ajuda nesse sentido. Hoje, pela internet, pelas redes sociais, há uma porção de terapeutas oferecendo ajuda espontânea, ajuda online. Há uma porção de profissionais, quem é do estado de São Paulo, a USP, nesse momento, no hospital, tem dezenas e dezenas de profissionais para ajudar casos de border. Border são essas crianças que se cortam com lâminas, com caco de vidro, quadros depressivos, crianças que têm surto psicótico, neurótico, delírio, alucinação. Então, se for um caso grave, e se tudo isso que eu estou falando fica muito presente na tua vida, oriente a pessoa a buscar ajuda, ou se for o teu filho, busque ajuda.
Não tente você mesmo resolver o problema dentro da sua casa, porque ao invés de resolver, você pode fazer aquilo que eu falei lá na aula de educação física. Ao invés de você ajudar a criança, você pode reforçar ainda mais o problema que ela está vivenciando. Exemplo, uma criança que está com baixa estima, uma criança que está muito ansiosa, que está muito mal, ela não come. Aí a mãe vai lá e faz a comida mais gostosa que a criança acha, a comida que a criança mais gosta. Aí põe ali na frente, a criança não come. E a mãe vira para a criança e diz: meu amor, mas é a lasanha que você tanto gosta. Eu não acredito que a mamãe ficou até agora fazendo com o maior carinho e você não quer comer. Como vocês acham que sente a pessoa que está do outro lado ouvindo isso? A pessoa que está do outro lado, ela se sente um lixo. Lembra dos 3 sintomas? Que são quais? A autocrítica sempre negativa, a culpa sempre negativa e o medo. Então, se a mãe diz que fez todo um esforço com a melhor comida favorita e a criança não come, isso não ajudou, só piorou. Então, tem que buscar ajuda profissional para saber o que é possível fazer, para saber como que é possível ajudar a criança num momento tão sério, num momento tão grave. E muitas famílias, muitos educadores que estão me assistindo devem pensar: ainda bem que eu não tenho nenhum problema com o meu filho, ainda bem que aqui em casa não tem nenhum problema. Sim, eu também agradeço muito a Deus por uma série de problemas que eu também não tenho. Mas em termos de saúde mental, nós não podemos dizer isso jamais, porque o rio faz curva. E muitas vezes aquilo que a gente acha que está lindo, maravilhoso dentro da nossa própria casa, não está. E por que não está? Porque na primeira curva de rio a gente já se enrosca. Eu conheço no meu consultório, eu tenho dezenas de casos de paciente que a vida era um sonho, viajava, tinha carro, tinha boa escola, família, pai, mãe. O pai perdeu o emprego. Tira os filhos da escola. Tirou os filhos da escola, vamos para uma escola pública. Lá a gente não sabe como conviver, é tudo mais difícil. A mãe apareceu com uma doença. E aí todo mundo perdeu o equilíbrio. A família era maravilhosa. Mas ó, um sopro de vento e a família tomba, a família não dá conta. Então, não pense que em termos de saúde mental a gente está protegido. Só quando acontece coisas muito difíceis é que a gente entende, estamos realmente bem. Por isso que eu tenho lá no meu livro uma frase que diz assim: as estrelas só brilham quando o céu está na escuridão. Ou seja, nós só podemos ver o brilho intenso das estrelas quando o céu está muito escuro. E é nessa escuridão, às vezes, dentro da nossa própria casa, que a gente observa a força dos nossos filhos, do esposo, da esposa, ou a força da família. Então, todo mundo pode ter um problema. Perde o emprego, morre alguém ali dentro da família, e aí como que as coisas ficam? Estamos preparados? Então, eu agora estou falando de uma coisa muito importante em termos de saúde mental de criança, que é o contexto familiar. O que esse contexto me diz? Eu tenho 18 anos de experiência dentro do processo de psicanálise. O que eu vejo, teoricamente, na prática, no meu dia a dia? E eu vou afirmar isso enquanto eu viver, enquanto eu trabalhar como terapeuta. Nenhuma criança adoece sozinha. A criança vem ao mundo para ser feliz, vem cheia de vontade de descobrir o mundo. Uma criança tem vontade de falar, de brincar, de quebrar, de amarrar, de pendurar, de riscar a parede. Uma criança vem no mundo para isso. E aí, num certo momento da vida, a gente encontra uma criança doente mentalmente. E como que isso aconteceu? Como é que nós chegamos nesse ponto? Parte das doenças mentais que as crianças enfrentam, claro, vem da condição genética, ou seja, a mãe, o pai tem um uso frequente de drogas, tem uma doença infecto-contagiosa, tem problemas genéticos, né, cromossômicos e uma série de outros problemas, e isso vem na origem da criança. Então, parte das crianças terão problema por conta da sua origem genética. Parte das crianças terão um problema por conta da convivência social. Ou seja, se uma criança nasceu perfeita, tudo pleno de condições para desenvolver bem, mas ela entrou numa família cujo pai é alcoólatra ou a mãe é alcoólatra, ansiedade, baixa estima, insegurança, talvez para o resto da vida.
Então veja, a criança veio tudo bem, mas ela nasceu numa família cujo alcoolismo, num ambiente alcoólatra, todo mundo vai adoecer num certo momento da vida, cedo ou tarde. Porque o alcoólatra numa família, ele semeia a insegurança, o medo, o pânico, o desespero, a baixa estima e, portanto, todas as outras condições que vêm daí. Então, muitos contextos sociais fazem isso. Um ambiente em que os pais estão brigando. Bom, eu sempre conto uma história de pacientes meus aí desse longo da vida, que é um caso clínico, de uma mãe que descobriu aí, sei lá, em qualquer momento da vida, que o casamento tinha acabado. Ela e o marido, então, o casamento acabou, e eles tentam, mas o casamento acabou. Só que eles moravam numa casa muito grande, e para vender essa casa, para transformar em 2 apartamentos, as crianças teriam que passar a viver num apartamento. Então, conversa vai, conversa vem, os dois, pai e mãe, decidiram que iriam continuar morando ali. Mas olha a engenhoca que esse casal inventou. O pai e a mãe decidiram que o pai ficaria com a parte de cima da casa e a mãe com a parte de baixo com as crianças, porque tinha quintal, área verde e tudo mais. Então o pai fez uma escada do lado de fora da casa, que dava acesso no andar superior, fechou lá pelo meio, o pai tinha um espaço dele, e tudo bem, o pai e a mãe estavam separados, mas conviviam com as crianças, o pai chegava de tarde, pegava as crianças e subiam, tudo maravilhoso. Só que o pai arrumou uma outra namorada. E aí o que ninguém tinha pensado aconteceu, porque o pai chegava em casa trazendo a namorada, porque era a casa dele. Mas antes de subir para a casa dele, ele passava por baixo. As crianças acompanhavam o pai e a nova namorada do pai. E a mãe lá embaixo já não começou a ficar bem. E as crianças demoravam muito de descer lá em cima. Então começou o que vocês imaginam. Uma discussão sem fim, um desespero sem fim, e as crianças no meio dessa situação. Resumindo a ópera, as crianças adoeceram porque elas entraram numa disputa de amor de pai e de mãe no mesmo terreno, literalmente na mesma casa, só dividida com uma escada do lado de fora. Então, contextos sociais adoecem crianças. E depois nós, terapeutas, vamos levar anos para tratar uma situação como essa. Porque você trata ansiedade, a criança demonstra o quê? Insegurança. Você vai para insegurança, a criança baixa estima. Você trata baixa estima, a criança sem proatividade. E quadro ansioso e depressivo. E aí vai uma coisa atrás da outra. E além disso, além da condição genética, além da condição familiar, do contexto social, as crianças têm muitos problemas mentais por conta de educação desvinculada, educação deturpada. Ou seja, o processo educativo de uma criança é cruel, é difícil. A gente tem muito amor, a gente ama as nossas crianças, os nossos filhos, nós fazemos isso com um amor imenso. Mas não é simples. Eu sempre brinco, né? Na minha família somos 5 filhos. E de vez em quando nós nos reunimos os 5. Aí a minha mãe é de Minas Gerais. Ela serve uma galinha. E aí eu olho assim na mesa, cada filho está comendo um pedaço. Então, por exemplo, eu amo o pescoço da galinha. Ninguém na minha casa come pescoço de galinha. Aí o meu irmão gosta de peito de frango. Ninguém come peito de frango. Aí de vez em quando eu pergunto para minha mãe, mãe, como é que a senhora conseguiu fazer 5 filhos, cada um gosta de um pedaço diferente? Aí ela dá a risada, ela não conta o segredo, mas eu desconfio que deve ter levado muito tempo para que eu amasse pescoços de frango sendo o filho mais velho. E engraçado que eu não amo nem coxa e nem peito. Então é óbvio que a minha mãe interferiu, em algum momento ela deve ter dito a mim, acabou, você vai comer esse, seu irmão vai comer esse, você vai comer esse. Eu sei que dialogar é importante, pais e mães que estão me assistindo, educadores que estão me assistindo, mas educar também é um processo impositivo. E a imposição tem que vir recheada de gestos de amor. Muitas vezes os filhos não vão entender o nosso gesto, não vão entender o que nós fazemos, mas eles não precisam entender tudo. Eles só precisam ser o tempo todo a nossa prioridade, ser o tempo todo o objetivo que eu tenho em vida. Vou fazer uma pausa antes de dar uma lida ali nas coisas todas para dizer o seguinte. Bom,
Hoje, vocês têm uma situação diferente, vocês que estão me acompanhando. Eu acabo de lançar uma plataforma e essa plataforma, agora vocês têm que ter lápis e caneta, porque sem o lápis e sem a caneta, vocês vão ficar sem certificado de hoje. Então, a gente tem muitas coisas para fazer agora e vamos lá. Quando terminar essa live, só quando terminar. Meu Deus, nós temos 4.000, mais ou menos, entre o Instagram e o Facebook, 5.000 pessoas estão nos vendo neste momento. Não vou nem ficar emocionado aqui, porque já chorei outro dia numa outra live. Mas é lógico que vocês sabem que eu me sinto profundamente honrado, profundamente agradecido e cada vez mais responsável, tentando melhorar a cada dia para levar para vocês o melhor e de forma gratuita. Então, se alguém me condenar um dia, eu vou dizer, dá uns descontos aí, porque fiz a minha parte no que eu podia. De qualquer forma, o que eu quero que vocês entendam? Eu sou escritor, sou palestrante e eu vivo disso. Neste momento da história do Brasil, nós não temos mais palestras e a gente tem uma ausência total de trabalhos. Eu amo o que eu faço e por isso eu continuei a fazer palestras aqui nessas famosas lives que vocês estão acompanhando. Elas continuam de graça, os certificados continuam de graça. No entanto, eu agora tenho uma plataforma e eu quero que vocês conheçam a minha plataforma, que se chama Cursos, no plural, ponto. Então vamos lá, cursos.projeto Coração de Pólen, lembrando que coração não tem cedilha e nem tio, .com.br. Então o endereço completo é cursos.projeto Coração de Pólen, tudo junto, .com.br. Quando vocês entrarem neste link, vocês estarão dentro da minha plataforma. E aí vocês vão ver lá uma porção de cursos. Estes cursos que estão lá serão lançados um a um ao longo dos próximos dias. Eles estão todos lá disponíveis para vocês conhecerem. Só que nessa plataforma tem um curso que se chama Saúde Mental das Crianças. Quando vocês clicarem lá neste lugar, vai pedir para vocês fazerem um cadastro. Não tenham falta de paciência. Tenham paciência, porque é só uma vez que terão que fazer isso. E ninguém vai pagar nada. Vocês vão colocar o e-mail e o nome de vocês e vocês estarão dentro do curso gratuitamente. Lá dentro dessa plataforma, nesse curso, tem apostila. Apostila com todo esse conteúdo que eu trabalhei hoje, gratuita. É só clicar, imprimir e usar, distribuir, esparramar do jeito que você quiser. E no outro link está diploma da palestra do dia 15 de junho, gratuito. Então, repassando, vocês vão entrar no cursos.projetocoraçãodepólen.com.br, vão procurar lá curso de saúde mental de crianças, vão entrar, tem que fazer o cadastrozinho lá com o que pede, e aí tem todo o material. Fez o cadastro, eu vou sempre abastecendo essa plataforma com novidades. Exemplo, eu escrevo um texto interessante para os pais. Vou colocar lá, você já tem o cadastro, é só entrar gratuitamente. Eu quero colocar um filme, um vídeo, vou colocar lá gratuitamente. Por que eu estou fazendo isso? Porque algumas coisas são muito complicadas nesses meios, nessas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, mas o canal ele é completamente aberto, ou seja, vocês não têm noção do que a gente ouve de ofensa, de humilhação. Sim, de verdade, eu sou muito honesto. A gente faz tudo isso gratuitamente, disponibiliza, mas as pessoas realmente, eu não sei em que lugar do mundo elas vivem. Então, a gente tem que estar filtrando os comentários, porque a gente recebe coisas de toda a natureza. E numa plataforma eu não preciso ter esse desgaste. Então, para não criar nada negativo para as pessoas e nem para mim,
nós temos uma plataforma. Nessa plataforma, eu vou oferecer muito curso gratuito, mas, sobretudo, por que é que eu tenho uma plataforma? Porque, realmente, quem quiser aprender, vem comigo, me segue. Quem só estiver passeando pela internet, querendo alguma coisa lá para resolver um problema não sei da onde, não vai estar lá estudando. Então, quem estiver nos cursos, quem estiver nesses momentos, vai aproveitar o conteúdo, tá bem? Então, Projeto Coração de Pólen, cursos.projetocoraçãodepólen.com.br. Terminando isso, feito isso, vocês estarão completamente dentro da plataforma para aproveitar todos os conteúdos que eu disponibilizo lá. E os cursos que são pagos, não há problema nenhum. Se você não conseguir pagar um curso desses que eu vou oferecer pela frente, continuamos do mesmo jeito, continuamos amigos e continuamos aqui nas lives de segunda-feira, quando eu puder, gratuitamente. Da minha parte, muito obrigada pela atenção de vocês. O Instagram acabou de me bloquear, o que quer dizer que eu estou falando há 1h30. Então, quem está no Instagram já não me vê mais, porque eu já acabei o meu tempo. Então, o Facebook vai me cortar nos próximos minutos, porque a gente só tem 1h30 nessa plataforma. Gente, do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela reciprocidade, pela atenção. Vão lá na plataforma, vejam tudo que existe, aproveitem os cursos gratuitos e eu espero em Deus ter saúde, paz e muita vontade de estar aqui com vocês às segundas-feiras, sempre que possível. Não posso garantir que seja toda segunda-feira, mas sempre que possível eu vou estar com vocês às segundas-feiras, oferecendo o melhor que eu puder em termos de conteúdo. E para não dizer que não falei das flores, hoje é aniversário do meu querido e amado pai, que, como vocês sabem e acompanham na rede social, é o homem que me ensinou a ser quem eu sou. É um homem absolutamente nobre, absolutamente fascinante. Meu pai se chama Cristalino, esse é o nome do meu pai, Pedro. Ele não poderia ter outro nome. Eu sou filho de um homem que é uma pedra cristalina. E é um homem adorável, absolutamente adorável, por quem eu tenho toda a ancestralidade, a honra, a sensatez e a nobreza de dizer que sou filho dele. Então, ao meu pai que me assiste e a todos vocês que têm pai ou que não têm mais ele aqui no mundo, lembre-se, nós só estamos aqui e só somos quem somos porque antes de nós temos uma ancestralidade. Mesmo que não tenha sido um grande pai, mesmo que você não tenha um grande pai, mesmo que você não consiga se entender com o teu pai tanto quanto você poderia ou gostaria, lembre-se, tem uma razão para você ser filho desse homem e dessa mulher que se chamam pai e mãe, tá bem? Então, pai, parabéns, que Deus lhe abençoe, que eu possa, então, brevemente poder abraçá-lo e poder dizer o quanto eu amo e o quanto eu sou grato por ter me apoiado e ter me acolhido. E vocês todos fiquem com Deus e até a próxima vez. Tchau, tchau.